Pindjiguiti. É fim da tarde, fui ao Pindjiguiti ver o mar. As ondas balanceavam preguiçosamente contra as velhas barcaças, há muito abandonadas à sua sorte. Levo uma flor nas mãos, lágrima nos pés de tanto caminho percorrido e tantos passos perdidos. Olho por entre as ondas, vislumbro sombras que vagueiam entre a miséria construída, pedra a pedra, com o requinte próprio dos que nada sabem fazer. Um som distante vem do mar, uma voz surda, com raiva, atravessa a ponte do cais. Tudo se move sem pressa ao sabor do tempo. Tempo este que a crueldade dos meus irmãos deixou fugir. Como um eco que retorna ao ponto de partida, olho para o lugar onde o mar parou e a vida nos abandonou. Tudo se despedaça na arte de um eterno desencontro. Amores sem teto nem afeto, ancorados num porto, sem horário de partida nem chegada. Com o olhar fixo nas ondas que me fogem, revejo os passos que deixamos de dar. Vejo a imensidão das horas convertidas em vazios. Com o olhar correndo sobre as águas do Geba, recordo o canto de esperança que um dia, lá muito longe, vinham das paredes da nossa casa. Voltei para casa com o mar nos olhos e o coração derramando vazios. É um símbolo do início da nossa luta armada. O nome do poema chama-se Pindjiguiti. Pindjiguiti é o nome de um lugar na capital, onde os portugueses cometeram um massacre contra os trabalhadores portuários. E foi dali que surgiu a luta armada para a independência. E então há um poema que eu gosto muito, que eu fiz sobre Pindjiguiti. É uma ida ao Pindjiguiti e saber que aquele lugar foi o símbolo de todo um sacrifício de anos para ter a independência e perguntar, afinal, o que é que aconteceu. E de facto aconteceu. Eu fui ao Pindjiguiti e quando cheguei a casa eu escrevi este texto. É um texto sentido, é um texto escrito com dor, de facto. É isso. Eu sou guineense, da Guiné-Bissau. Sou jurista de profissão. Sou mãe de 2 rapazes que eu adoro. Considero-me de alguma forma ativista social. Sempre trabalhei muito na área dos direitos humanos, em questões de desenvolvimento, especificamente com mulheres e crianças. E tem sido esta mais ou menos a minha, esta é, digamos assim, a Helena. Sou formada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e desde a minha formação sempre trabalhei com questões de direitos humanos e muito virada para mulheres e crianças e desenvolvimento. O gosto pela leitura mais ou menos sempre tive. Tive períodos da minha vida em que li mais livros técnicos, devo dizer, do que propriamente literatura, romances, poesia, etc. Eu penso que este gosto pela escrita foi uma coisa que surgiu e que é uma consequência da minha trajetória de vida. Eu não vou dizer que é uma coisa que eu sempre fiz, porque não é. Eu vivi períodos muito complicados, conturbados da minha vida e diria mesmo quase que crises existencialistas, que me fazia pensar muito e refletir muito sobre a vida, sobre o meio e espontaneamente comecei a pôr alguns sentimentos no papel. Uma das coisas que me levou à escrita mesmo e que me impulsionou foi a dor de ver a situação que o meu país tem vindo a atravessar. Como todos sabem, a Guiné-Bissau
depois da independência até esta data, quase 50 anos, tem vivido situações muito, muito difíceis, sociais, políticas, com imensas crises político-militares e que a situação da população a degradar-se. E eu, apesar de nem sempre ter vivido na Guiné, vivi muitos anos fora da Guiné, em vários outros países, e eu sempre tive esta ligação muito forte ao meu país, sempre segui a política e a vida social do meu país, e penso que este distanciamento, esta saudade, esta dor e este amor pelo país levou-me a pegar na caneta e começar a escrever. Mais do que eu própria, mais do que a introspeção, o pensar na minha própria existência, foi o meu país que me levou a escrever. Foi isso. Fora de Nós é o título do meu livro, recentemente publicado, e o Fora de Nós é crioulo, a língua crioula da Guiné-Bissau, que significa mais ou menos coisas do outro mundo, forças sobrenaturais, mas são forças sobrenaturais muitas vezes maléficas, são forças más. E eu tinha o desejo de poder escrever mais em crioulo. Este livro contém alguns poemas em crioulo, mas acabou por ter mais em português do que em crioulo. Eu queria que o título do livro fosse na minha língua materna e eu sugeri este título. Ainda houve alguma discussão com a editora por causa do mercado, porque seria por causa do mercado, seria mais sugestivo um título que no Brasil, São Tomé, Angola, Moçambique, Brasil, sei lá, pudesse entender à primeira. Tentamos várias traduções, mas por fim a própria editora percebeu que não, tem que ser este que tu queres e também não está assim tão fora do... não é assim tão incompreensível, né? E ficou Fora de Nós. E é fora de nós por quê? Porque eu, quando olho para a situação do meu país, quando olho principalmente para as questões políticas e para a forma como a política, como os políticos têm dirigido o país, a sensação que tenho é que são guiados por forças maléficas, porque não é possível que em quase 50 anos tenhamos a situação que temos. Não é? Há situações políticas incompreensíveis, conflitos militares incompreensíveis, que não faz sentido um país como a Guiné, com tão pouca população, com tantos recursos que tem e que hoje poderíamos viver tão bem, estar na situação em que está. E então eu, desta forma literária, faço um paralelismo entre estas forças maléficas e esta situação tão difícil em que vive a Guiné e os guineenses. Daí o Fora de Nós. E o Fora de Nós também pode significar coisas que nós mesmos não entendemos, forças. E estas forças também influenciaram, digamos assim, de uma forma imaginária, digamos assim, influenciaram naquilo que eu escrevo sobre mim e de mim para mim, que muitas vezes eu escrevo e depois, quando vou olhar dias depois, digo, mas eu escrevi isto mesmo, isto que está no papel sou eu, quer dizer, e então eu acho muita graça isso. Às vezes escrevo coisas e que ficam num canto e depois eu volto a ler e digo, uau, fui eu que escrevi isto. Às vezes gosto, às vezes já não gosto. Então, isto também tem a ver com coisas especiais. E por isso, Fora de Nós, achei que dava para este livro e é um título que eu gosto muito. Eu escrevi mais em português porque eu acho que, na verdade, o português é aquela língua que nos ensinam a trabalhar desde pequenos
e que é a minha língua de trabalho, é a minha língua para tudo. O crioulo é a nossa língua materna, mas, por exemplo, na Guiné ainda não se escreve, nem sequer temos uma gramática. E também, como vivi muitos anos fora da Guiné, eu penso que ainda tenho que ter um domínio maior do crioulo para poder dizer tudo o que eu quero. Eu em crioulo não consigo dizer com a mesma rapidez e com a mesma espontaneidade o que eu ponho no papel, não consigo. O português sai de uma forma mais espontânea do que o crioulo. Eu domino perfeitamente o crioulo, é a minha língua materna, mas quando falamos de poesia, estamos a falar de coisas mais profundas. Estamos a falar de uma forma de escrever que nós temos que ter uma mestria muito grande da língua. E então eu sinto que ainda preciso de melhorar, e a verdade é que espontaneamente saíram muito mais textos em português. Tenho outros em crioulo, mas que eu não gostei, que eu não gosto. Então acho que eles devem esperar trabalhá-los melhor antes de pôr em livro. Sim, eu acho que todo este potencial já existia, estava dentro de mim, nasceu comigo. Simplesmente eu acho que o papel dos pais, dos educadores, é muito importante. Eu fui educada para estudar e trabalhar, mas naquele tempo estudar ou ser uma pessoa capaz era o quê? É estudar medicina, ou arquitetura, ou direito, ou coisas assim. E, portanto, digamos que não é porque não quisessem, mas talvez porque também não foram educados assim, a procurar as outras potencialidades que estão dentro das crianças. E isto não tem só a ver com a educação dos pais, tem a ver com a escola, com a própria escola. Eu hoje, quando olho para a escola dos meus filhos e me lembro da minha escola, há uma diferença muito grande. Eles são postos a fazer as coisas, a criar, a experimentar muitas coisas, né? Este potencial, eu fui uma pessoa muito impressionada pelas cores. As cores desde pequena, sempre adorei cores, mas nunca tentei. Exato, nunca tentei. Foi a idade adulta, foi o mudar de país, foi o ter um tempo também para mim que me fez começar a experimentar. Eu decidi experimentar eu mesma. Eu vou-lhes contar uma história, por exemplo. Eu comecei a trabalhar, eu trabalho com tecidos, eu faço batik, trabalho uso muito as tintas e os tecidos para roupa, para encharpes e essas coisas. Mas eu, em idade muito adulta, já depois de ter filhos, porque eu, como trabalhava com a África Ocidental, trabalhava numa organização sueca e viajava muito para os países da África Ocidental. E eu comprava toneladas de tecidos, eu adoro tecidos. E depois chegava e tenho-os guardados, até hoje tenho os tecidos guardados. Tinha pena até de os cortar, porque eu gostava do design. E eu comecei a falar muito com o meu marido e dizer, e ele disse, mas para que é que tu tens isto tudo? E eu dizia, eu adoro as cores, e não cortem, não quero, e estas coisas. E ele disse, mas ouve lá, tu compras tantos tecidos, por que é que não fazes um curso? Eu estava na Suécia, e eu assim, curso? Sim, passas tu a fazer. Foi como acordar. A partir daí, procurei todos os cursos e mais alguns em Estocolmo, porque tinha tempo. Tinha acabado de emigrar para a Suécia, não falava o sueco muito bem, estava ainda no período de estudos da língua sueca e imediatamente, mesmo sem poder falar muito, eu disse, isto é arte, a arte é universal. E matriculei-me num curso aqui, um cursito aqui, outro ali, e fui fazendo as coisas e nunca mais parei. E hoje pinto, ainda nunca tive coragem de pôr cá fora as coisas que pinto. Os tecidos já faço, portanto eu faço muita coisa, faço muitas coisas e costumo dizer, nenhuma bem feita, mas faço muita coisa em termos de arte, adoro a arte. Se eu voltasse atrás na vida hoje, eu sei exatamente o que faria.